No interior de Minas Gerais, longe dos olhos das grandes cidades, escondia-se uma fazenda simples chamada Sítio da Esperança. Era nesse pedaço de terra verde e fértil que vivia Aurélio Teixeira, um homem já envelhecido pelo tempo e pelas inúmeras batalhas travadas com a vida. Conhecido por todos como um homem sábio, mas um tanto reservado, Aurélio dedicou mais da metade dos seus 83 anos cultivando a terra e criando gado. Sua vida era pautada na rotina pacata e nos valores que transmitia a seus descendentes com rigor e afeto em iguais medidas. Era fim de tarde, e as cores douradas do pôr do sol iluminavam suavemente a varanda da antiga casa da fazenda. Aurélio, sentado em sua velha cadeira de balanço, chamou seu único neto, Lucas, para perto. Lucas tinha então apenas 18 anos, mas já havia herdado do avô a mesma paixão pelo campo. O jovem aproximou-se, percebendo a expressão séria do avô. Meu neto, escuta bem o que vou lhe dizer, disse Aurélio, em tom baixo e firme. Já não tenho muito tempo aqui nesta terra. Sinto que minha partida está próxima. Não fale assim, vô. O senhor ainda vai viver muito tempo, retrucou Lucas, inquieto com aquela conversa repentina. Aurélio balançou a cabeça lentamente, sorrindo com ternura, mas sua expressão logo voltou a ficar séria. Escute-me, Lucas. Prometa-me uma coisa, jamais toque no assoalho de madeira do quarto dos fundos. Você pode fazer o que quiser nesta casa, reformar, pintar, mexer em tudo, mas nunca toque naquele piso. Entendeu bem? Lucas encarou o avô intrigado. Aquele pedido parecia completamente absurdo. O quarto dos fundos estava fechado há anos, usado apenas como depósito de tralhas antigas. Mas, vô, por que não posso mexer lá? É só um velho quarto fechado. Lucas questionou, buscando respostas. Aurélio segurou firme no braço do neto, olhando profundamente nos olhos. Lucas, prometo que entenderá quando chegar o momento. Você vai saber o motivo exato quando for a hora certa, mas até lá você precisa me jurar que vai cumprir essa promessa. Havia algo profundo e intenso no olhar do avô. Lucas, ainda confuso e sem entender o peso real daquele pedido, apenas assentiu, dizendo calmamente: Tá bom, vô. Eu prometo. Não vou mexer naquele chão. Aurélio respirou aliviado, recostando-se lentamente na cadeira, olhando para o horizonte com uma expressão tranquila. Em sua mente, ele sabia que havia deixado algo extremamente importante para o futuro, algo que faria sentido apenas quando seu neto estivesse realmente preparado para descobrir. Poucos meses depois, Aurélio faleceu em paz, deixando Lucas como herdeiro de suas terras e de um mistério que levaria anos para ser esclarecido. Lucas cumpriria a promessa fielmente por mais de uma década. Mas ele não imaginava que, exatamente 12 anos depois, descobriria algo que mudaria completamente a maneira como ele via o avô, sua família, e o próprio significado daquela fazenda. Ele ainda não fazia ideia do segredo que estava prestes a descobrir. Os anos passaram rapidamente pelo Sítio da Esperança. Lucas cresceu, amadureceu e assumiu de vez a administração da propriedade que o avô havia deixado sob seus cuidados. Durante os primeiros tempos após a morte de Aurélio, o jovem cumpriu fielmente sua promessa, mantendo o velho quarto fechado e intocado, exatamente como ele o havia encontrado naquela última conversa. Contudo, à medida que o tempo avançava, a curiosidade da família e dos amigos sobre o estranho pedido do falecido fazendeiro só aumentava. Sempre que alguém visitava a casa, inevitavelmente surgiam comentários ou questionamentos sobre o motivo daquela proibição aparentemente sem sentido. Lucas, será que o velho Aurélio não guardava algo valioso ali? Dizia Marcos, seu amigo de infância, com um sorriso curioso durante uma tarde de churrasco. Ou quem sabe alguma coisa que não queria que ninguém visse, brincava sua irmã caçula, Juliana, lançando-lhe um olhar provocativo. Mas Lucas nunca cedeu às brincadeiras ou pressões. Em respeito à memória do avô, ele resistia firmemente, recusando-se até mesmo a espiar pela porta. No fundo, ele sentia que havia algo mais sério e profundo por trás daquela promessa. Algo que seu avô, um homem que sempre agira com sabedoria e razão, decidirá manter escondido por um propósito. Porém, após 12 anos, o sítio começou a enfrentar um período difícil. Uma seca severa castigou aquela região de Minas Gerais, comprometendo a produção das lavouras e tornando difícil a manutenção dos animais. As contas acumulavam-se, e as despesas passaram a pesar cada vez mais. Lucas viu-se diante de um dilema: vender parte da fazenda para salvar o restante ou tentar levantar recursos rapidamente para evitar a perda total da propriedade que sua família cuidava há gerações.
Foi em meio a esses desafios que um dia Lucas caminhava pensativo pela casa e, ao passar em frente ao quarto proibido, parou por um instante diante da porta fechada. Um estranho sentimento tomou conta dele naquele momento. Sua mente começou a questionar, pela primeira vez em anos, a razão daquela promessa. Será que ali dentro poderia haver algo que o ajudasse naquela situação de desespero? As palavras do avô Aurélio voltaram claramente à sua mente. Você entenderá quando chegar o momento certo. Seria aquele o momento? Decidido a enfrentar o mistério, Lucas respirou fundo e girou lentamente a maçaneta enferrujada da porta. Ao empurrá-la, um cheiro forte de madeira antiga tomou conta do corredor. Ele entrou com cautela, observando aquele cômodo escuro e empoeirado, praticamente parado no tempo. As tábuas do chão rangiam sob seus pés, ecoando pelo ambiente. Tudo estava exatamente como havia sido deixado há mais de uma década. Lucas sentiu o coração bater acelerado, dividido entre o respeito pela promessa feita ao avô e a esperança de encontrar ali uma resposta capaz de salvar a fazenda. Lentamente, caminhou até o centro do quarto, observando com cuidado as tábuas gastas pelo tempo, buscando algum sinal que justificasse aquela ordem tão rigorosa. De repente, um pequeno detalhe chamou sua atenção. Em uma das tábuas, quase imperceptível, havia uma leve diferença, como se estivesse um pouco mais elevada do que as demais. Lucas se agachou, tocando suavemente na madeira, e percebeu que aquela peça estava solta. Suas mãos tremiam de ansiedade enquanto ele buscava uma ferramenta no galpão para tentar remover cuidadosamente aquela tábua. Mal sabia Lucas que ali, naquele exato momento, estava prestes a descobrir algo que iria transformar não só sua própria vida, mas o destino inteiro do Sítio da Esperança. Um segredo cuidadosamente protegido pelo avô Aurélio durante tantos anos estava prestes a vir à tona. E a verdade escondida revelaria um passado que ninguém imaginava existir. Com as mãos trêmulas, Lucas encaixou a ferramenta sob a tábua solta, sentindo seu coração acelerar. Com um leve esforço, a madeira cedeu, revelando uma pequena abertura embaixo do piso. Ao olhar dentro, viu algo que o fez prender a respiração. Um velho baú, coberto de poeira e teias de aranha, repousava cuidadosamente encaixado sob as tábuas. Lucas o puxou com cuidado, colocando-o no centro do quarto. Ansioso, ele abriu lentamente o baú, sentindo o peso do momento. Dentro, encontrou uma coleção surpreendente de moedas antigas, documentos enrolados cuidadosamente com barbante e uma carta escrita à mão. Lucas reconheceu imediatamente a caligrafia firme e elegante de seu avô Aurélio. Ao desdobrar a carta, Lucas começou a ler aquelas palavras escritas há tantos anos. Com cada linha, lágrimas começaram a preencher seus olhos. Lucas, meu querido neto, se você está lendo isso agora, então o momento finalmente chegou. Lucas respirou fundo e continuou a leitura, sentindo um arrepio ao perceber que aquele segredo era muito mais profundo do que ele imaginava. Escondi aqui algo muito precioso que você precisará quando nossa terra estiver em perigo. Mas tome cuidado, nem tudo é o que parece. Intrigado e emocionado, Lucas passou a mão nas moedas, sentindo um misto de esperança e incerteza. Afinal, qual era o verdadeiro motivo de Aurélio ter escondido aquilo durante tantos anos? Ainda impressionado pela descoberta, Lucas levou o baú até a mesa da cozinha e examinou cuidadosamente seu conteúdo. Aquelas moedas antigas, aparentemente valiosas, não eram comuns. Com um pouco de pesquisa rápida pela internet, descobriu algo surpreendente. Eram moedas raras, datadas da época do Brasil Império, com valor histórico e monetário incalculável. Mas o que mais chamou a atenção do jovem fazendeiro foram os documentos enrolados. Ao abrir cuidadosamente um deles, Lucas se deparou com escrituras antigas que mostravam limites diferentes para o Sítio da Esperança. Para sua surpresa, o terreno original de seu avô era muito maior do que ele imaginava. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua coluna. Aquele documento revelava que uma grande porção das terras que haviam sido tomadas pela seca, agora em disputa judicial com fazendeiros vizinhos, pertencia na verdade à sua família desde gerações anteriores. O avô Aurélio havia guardado aquele segredo não por simples capricho, mas para proteger o futuro da família diante de ameaças que ele já previa. Decidido a defender a herança e a honra da família, Lucas percebeu que aquelas moedas raras seriam essenciais para financiar a luta judicial e garantir a recuperação das terras perdidas. Agora, entendia claramente o significado da frase misteriosa deixada por seu avô: nem tudo é o que parece. Mal sabia Lucas que aquela descoberta era só o começo da verdadeira batalha que estava por vir. Com os documentos e moedas em mãos,
Lucas procurou um advogado de confiança em uma cidade próxima. Ao avaliar a situação, o advogado confirmou que Lucas já suspeitava. As terras originais do Sítio da Esperança haviam sido ilegalmente apropriadas por fazendeiros vizinhos durante décadas, aproveitando-se da falta de documentação clara. Ao saber da situação, a notícia se espalhou rapidamente pela região, causando agitação entre os vizinhos envolvidos. Alguns tentaram persuadir Lucas a desistir da causa, oferecendo-lhe dinheiro e ameaçando complicações judiciais prolongadas, mas o jovem não recuou. Lucas decidiu convocar uma reunião pública na sede da fazenda. Diante de moradores locais, antigos aliados e fazendeiros rivais, ele mostrou os documentos revelados pelo avô, expondo a verdade e exigindo justiça. O clima tornou-se tenso, velhas alianças foram rompidas, e novos conflitos surgiram imediatamente. Ao fim da reunião, Lucas percebeu claramente que havia mexido em algo muito maior do que imaginava. Porém, estava determinado a lutar pela verdade, honrando o legado de seu avô. Mas ele não estava preparado para o segredo ainda mais sombrio que aquela disputa estava prestes a revelar. Após a reunião, Lucas recebeu uma visita inesperada. Seu Alberto, um senhor idoso e antigo amigo de Aurélio, veio procurá-lo com uma expressão séria e preocupada. Lucas, preciso lhe contar algo que nunca revelei a ninguém. Seu avô não guardou esses documentos e moedas apenas por segurança financeira. Ele sabia de algo muito grave que envolvia alguns fazendeiros aqui da região. Lucas se sentou, apreensivo. O que exatamente meu avô descobriu, seu Alberto? O velho suspirou fundo e revelou que, anos atrás, Aurélio descobrira um esquema criminoso envolvendo grilagem de terras, falsificação de documentos e corrupção. Vizinhos influentes da região haviam se beneficiado disso por décadas, expandindo ilegalmente suas propriedades às custas de pequenos agricultores inocentes. Aurélio nunca denunciará o caso abertamente por medo de colocar sua família em perigo, mas guardou provas suficientes no velho baú, confiando que, quando chegasse a hora certa, Lucas saberia exatamente como agir. A revelação caiu como um raio sobre Lucas. Ele finalmente compreendeu por completo a gravidade da promessa feita ao avô. Não era apenas uma questão de dinheiro ou terras, era justiça por um crime cometido há décadas e silenciado pelo tempo. Agora, sabendo da verdade, Lucas precisava decidir se levaria o caso adiante ou se guardaria novamente aquele segredo sombrio. Mas, antes que pudesse agir, um incidente inesperado colocou sua própria vida em risco. Naquela mesma noite, enquanto Lucas ainda refletia sobre os próximos passos, ouviu ruídos vindos do lado de fora da casa. Alertado pelo instinto, ele apagou rapidamente as luzes e espiou discretamente pela janela. 2 homens se aproximavam da propriedade, caminhando silenciosamente e carregando galões de combustível. Lucas entendeu imediatamente o perigo que corria. Os envolvidos no esquema criminoso haviam descoberto que ele possuía as provas deixadas por Aurélio e estavam dispostos a tudo para impedir que fossem expostos. Sem tempo para pedir ajuda, Lucas pegou rapidamente o baú e saiu pela porta dos fundos, escondendo-se entre árvores próximas. De lá, assistiu horrorizado enquanto os homens espalhavam gasolina ao redor da casa. Sua mente acelerava, buscando uma saída urgente. Ele tinha que agir rápido, não apenas para salvar sua vida, mas também para proteger tudo que seu avô havia lhe confiado. Enquanto os criminosos acendiam fogo, iluminando a noite escura com chamas ameaçadoras, Lucas percebeu que já não havia mais volta. Ele precisava enfrentar seus inimigos diretamente, denunciando-os antes que eles destruíssem o legado de sua família. A batalha pela justiça finalmente começara, mas agora o preço era muito maior do que ele jamais imaginara. Após escapar do incêndio, Lucas procurou imediatamente as autoridades e entregou todos os documentos e provas que seu avô havia guardado por tantos anos. A polícia abriu uma investigação ampla, expondo uma rede criminosa que envolvia fazendeiros influentes, políticos locais e até mesmo funcionários públicos corruptos. As prisões foram rápidas, e os responsáveis finalmente enfrentaram as consequências legais por anos de crimes e exploração. O caso ganhou notoriedade na imprensa nacional, tornando Lucas um símbolo da luta contra a injustiça no interior do Brasil. Graças às moedas antigas deixadas por Aurélio, Lucas conseguiu reerguer a fazenda, reconstruindo não apenas a casa destruída pelo fogo, mas ampliando o Sítio da Esperança, recuperando as terras perdidas de maneira legítima. Anos depois, Lucas, sentado na mesma varanda onde seu avô um dia fizera o misterioso pedido, observava as terras verdes e prósperas diante dele. Com um sorriso tranquilo, compreendia finalmente o verdadeiro legado de Aurélio. Muito além de riqueza material, seu avô lhe havia deixado um compromisso de justiça, coragem e esperança.
Lucas sabia agora que a promessa de não tocar no chão havia sido apenas o início de uma jornada transformadora, que trouxe não só justiça, mas uma profunda lição de vida. As maiores heranças são aquelas que mudam destinos e inspiram gerações.